O Brasil tem hoje 12 milhões de desempregados. Se você não faz parte desse número, certamente conhece alguém, um amigo, parente ou vizinho que sai todos os dias de casa em busca de uma oportunidade. São tantas pessoas nessa situação que a taxa parece maior do que os 11,8%. Mas então, como essa taxa é calculada? O que significa estar desempregado? E aquele conhecido seu que já está há tanto tempo em busca de uma chance que simplesmente desistiu? Ele também entra nesse percentual? Meu nome é Pedro Rodrigues e hoje no Manual do Brasil a gente vai te explicar como é calculada a taxa de desemprego aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem hoje duas formas de medir o desemprego. Mas antes de eu te contar quais são, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Vamos lá! Uma das formas de medir a taxa de desemprego é o CAGED, que é uma sigla para Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O CAGED é calculado e divulgado pelo Ministério do Trabalho e é focado no mercado de trabalho formal, ou seja, aqueles com carteira assinada. Nesse caso, são as próprias empresas que enviam as informações ao Ministério. Mas a mais usada é a PNAD, que é a sigla para Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE. A PNAD mede tanto os empregos formais quanto os informais. Ou seja, ela engloba também o famoso bico. Como o mercado informal é grande no Brasil, a PNAD costuma refletir melhor o verdadeiro mercado de trabalho. Ela é divulgada todos os meses pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão do governo que calcula as principais taxas e indicadores de economia. Todos os meses, eles enviam funcionários para as ruas que entrevistam a população. As perguntas são feitas da forma que a pesquisa tenha consultado um certo percentual de pessoas de todas as classes sociais, idades, religiões e locais de moradia, gerando assim uma pequena amostra estatística de toda a população. Mas a pesquisa não mostra a taxa exata daquele mês, e sim dos 2 meses anteriores, junto com aquele no qual ela faz referência. Ou seja, a PNAD de março desse ano, por exemplo, traz a taxa de desemprego entre janeiro e março. Pela PNAD, a taxa de emprego é calculada em relação ao número de desocupados em relação à força de trabalho. E força de trabalho é toda a população com mais de 14 anos. Ou seja, que já teria idade para trabalhar, seja como jovem aprendiz no mercado formal ou mesmo no mercado informal de trabalho. Mas então, um estudante é considerado desempregado? E a resposta é não. Estudantes são tratados na pesquisa como desocupados. Apenas são considerados desempregados as pessoas que estavam em busca de um emprego, mas que não tinham encontrado ainda. Isso quer dizer que para compor a taxa de desemprego, a pessoa tem que estar de fato em busca de um trabalho, saindo de casa sempre que possível em busca de uma oportunidade. Dessa forma, todas as pessoas que já desistiram ou que fazem bicos para tentar alguma renda não são consideradas desempregadas, mesmo que não estejam trabalhando da forma como gostariam. Além da taxa de desemprego, existem também outras taxas que refletem bem a situação do mercado de trabalho, como, por exemplo, o percentual de subocupados. Sabe aquele seu conhecido que trabalhava em uma grande empresa como CLT e depois de demitido passa a trabalhar apenas meio período? Ou então a sua amiga que se torna diarista? Essas pessoas não estão desempregadas, mas também não estão trabalhando o quanto elas gostariam. Dessa forma, elas estão no grupo de subocupados, ou seja, pessoas que gostariam de estar trabalhando e produzindo por mais tempo do que elas estão atualmente. A taxa de desalentados também é muito importante para entender melhor como anda o mercado de trabalho. Entram nessa taxa todas as pessoas que desistiram de procurar um trabalho. Como elas não entram na taxa de desemprego, muitas vezes essa taxa acaba caindo, mas sem que mais pessoas estejam de fato trabalhando. O que pode ter acontecido é que a situação econômica do país está tão ruim que as pessoas simplesmente desistiram de procurar um emprego. Então essa taxa é muito importante para a gente entender se o desemprego caiu porque há mais pessoas trabalhando ou porque a situação do país está cada vez pior. E o contrário também pode acontecer. Por exemplo, se a população passa a achar que a situação do país e a economia estão melhorando, várias pessoas podem voltar a procurar um emprego, o que aumentaria, pelo menos por algum tempo,
a taxa de desemprego. Por isso, essas duas taxas mostram que nem sempre uma queda na taxa de desemprego pode ser uma boa notícia. Mas então, será que a forma que o IBGE está calculando o desemprego não é boa? Muito pelo contrário. O Instituto utiliza os padrões recomendados pela Organização Internacional do Trabalho. Assim, a taxa brasileira pode inclusive ser comparada com a de outros países, como os Estados Unidos, a França e o México. A única diferença entre esses países é a idade mínima das pessoas aptas para trabalhar. Enquanto os Estados Unidos consideram 16 anos, a França e o México utilizam 15. E no Brasil, a idade mínima é de 14 anos. Independente de como é calculada, um fato é que o nosso país passa por uma grande crise de desempregados e conta atualmente com quase 13 milhões de brasileiros nessa situação. Isso é causado por anos de baixo crescimento econômico, falta de investimento do setor privado e do setor público. O desemprego é um dos principais problemas do Brasil e a sua retomada deve ser prioridade de todos os governos. E aí, curtiu o vídeo? Deixa seu like e compartilha com quem você acha que também vai curtir. Quer dar sua opinião ou sugerir algum assunto? Manda pra gente aqui nos comentários. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. Vamos lá.